É coisa de ditadura, o que sinaliza que pode vir chumbo grosso por aí. Gente, eles sentiram muito, e eles estão muito incomodados com a articulação bem-sucedida da direita brasileira junto ao governo Trump. Bora aqui então entender essa história. Olha aqui comigo. Eu não sei qual será o fim de Alexandre de Moraes, mas a história nos mostra que todo tirano termina preso, morto ou condenado pela própria consciência. Temos também Isabel Mega nessa conversa conosco, compartilhando inclusive os detalhes, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Quando a gente vai no detalhe, né, Isabel, da fundamentação do ministro Alexandre de Moraes ao tomar a decisão, ele recorre à memória dos atos de 8 de janeiro de 2023. Fala em omissão de autoridades na época, lembrando que esses atos aconteceram justamente nesse local, na Praça dos Três Poderes, e cita inclusive Estados Unidos e o nazismo de Adolf Hitler. Cita a situação semelhante que pode ser vivida em termos de protestos que possam colocar algum tipo de risco ao patrimônio público e à segurança pública de cidades que recebem esses tipos de atos. Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem está chegando agora aqui nesse plantão de sábado da CNN. Não sei se a gente tem um recorte para colocar na tela, Carol, desse ponto que você cita, em que ele faz uma referência, inclusive, a Adolf Hitler, né? É nesse ponto que o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão de ontem, que recebeu uma complementação também com esse perímetro determinado de 1 quilômetro para proibir qualquer tipo de acampamento nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes vai e cita o 8 de janeiro, essa espécie de fantasma que ficou aqui no imaginário da capital federal depois que a gente teve os atos de depredação do 8 de janeiro de 2023. Vou ler um trechinho aqui da decisão. No despacho do ministro Alexandre de Moraes, está entre as páginas 9 e 10, e ele vai falando o seguinte: a democracia brasileira foi gravemente atacada com a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, tendo um dos principais fatores a omissão de diversas autoridades públicas que permitiram os ilegais acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército, em uma repetição da ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então, essa página aí, do então primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, como o nazismo de Adolf Hitler. É nesse ponto que ele junta tudo, Carol. Ele fala de 8 de janeiro, fala dos ataques à democracia brasileira, e nessa transição da página 9 para a página 10, como a gente está vendo agora, ele cita justamente que isso é uma espécie de repetição da ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com o nazismo de Adolf Hitler. Em outros tornozeleira, restrição de horário, não pode falar com 2 de seus 5 filhos, não pode falar com diplomata, ou seja, o mundo não pode saber o que ocorre no Brasil, não pode usar a rede social. É prisão domiciliar. Tô mentindo, Chiquini? Na Coreia do Norte é exatamente assim, né? Se você quiser visitar a Coreia do Norte, você pode, mas você vai visitar escoltado e você não pode filmar com o seu celular o que você quiser. É exatamente dessa forma. Não precisa ir muito longe. Quem lembra da audiência de recebimento da denúncia do Felipe Martins? Essa decisão já existiu no caso do Felipe Martins. O ministro proibiu celulares dentro do tribunal para que Felipe Martins não fosse fotografado e filmado, lembra? Foi uma decisão também que alcançou terceiros, que alcançou a imprensa, a mesma decisão. Mas olha só, isso é básico do básico. Para não voltar muito, voltemos à Constituição Federal de 1988, que diz exatamente isso. Individualização das condutas, das penas. A pena não passará da pessoa do ocupado. A responsabilidade não pode passar de uma pessoa para outra. Ou seja, eu não posso, por uma pessoa, criar obrigações a outras. A imprensa viu agora que aquilo que nós estávamos alertando aconteceu. Quem foi censurado foi a imprensa. A imprensa. Os veículos de comunicação
foram censurados. Óbvio, a liberdade de imprensa foi censurada. Me fez lembrar do crime de abuso de autoridade. Para quem é da imprensa e estiver nos vendo, vai lembrar disso. Teve uma inovação da lei de abuso de autoridade em 2019, se eu não estou enganado, e o delegado não pode mais mostrar o preso para a imprensa. Lembra que vinha aquele cartaz atrás do delegado, né, atrás do preso, perdão, aquele cartaz com o símbolo da Polícia Civil, e o delegado colocava o preso no cartaz para a imprensa. Lembra disso? Não pode mais. Então o delegado não pode mais dar o preso para a imprensa filmar, para ver a imagem do preso. Só que o entendimento jurisprudencial é que se a imprensa conseguir filmar o preso, a imprensa foi ligeira, foi esperto. A imprensa tem a liberdade de imprensa. Então não é proibido que a imprensa consiga filmar. O que é proibido é que o delegado forneça o preso à imprensa, perfeito? Agora, a decisão foi muito além do que a jurisprudência já havia caminhando. Agora a imprensa não pode fazer perguntas para o Bolsonaro. A imprensa não pode entrevistar o Bolsonaro. E se o Bolsonaro descumprir a medida e der a entrevista, a imprensa não pode postar a entrevista. Veja, Coreia do Norte. Se o Bolsonaro, por exemplo, ele quisesse dar entrevista, não, eu não vou respeitar essa decisão e eu vou dar entrevista. Não aconteceu. Mas e se ele fizesse isso? A decisão do Alexandre de Moraes é que a imprensa não poderia divulgar. Ou seja, a quem essa decisão está sendo aplicada? Olha o tamanho do alcance. Isso é uma censura prévia. Não teve nem naquele período militar. O que eu vou mostrar para você agora é inédito. Novo depoimento do Mauro Cid que ninguém ainda viu, ninguém ainda mostrou. Mauro Cid, respondendo minhas perguntas, acabou com a tal da trama golpista. Ele negou que tenha havido planejamento, negou que tenha existido trama golpista. Veja esse vídeo. Será o maior estouro do ano. Por isso que eu preciso que você curta e compartilhe. O Brasil precisa ver. Chega dessa farsa da trama golpista. A única prova da acusação, o tal do delator, acabou com a trama golpista. Está aqui um vídeo que provavelmente vão tentar esconder do Brasil. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Assista até o final. Coronel Mauro Cid, o senhor se recorda das datas das reuniões? Não, senhor. Como eu falei, eu não me recordo a data que essas reuniões ocorreram. O senhor se recorda que horas exatamente ocorreu essa primeira reunião? Não, senhor, não me recordo. Período da manhã, período da tarde? Não me recordo. Coronel Cid, do seu depoimento, do seu interrogatório do Núcleo 1, Vossa Excelência disse que a minuta com considerandos trazia consequências de prisão de autoridades. Depois houve uma correção e ficaria só a prisão do ministro relator. Eu pergunto ao senhor, em algum momento das suas delações, o senhor fez referência que autoridades seriam mortas? Não, negativo. O senhor nunca fez referência a isso? Não. As informações do relatório final da Polícia Federal e da denúncia da PGR não partiram do senhor, de que autoridades, ministros da Suprema Corte, seriam mortos? Não. Efetivamente, Coronel Cid, houve ações de campo efetivas à consecução do golpe? Ou, pergunto ao senhor, o que houve foram essas reuniões que o senhor fez referência e não se recorda das datas? Eu pergunto se houve atos de execução em campo para a consecução. Réu colaborador, eu vou reformular a pergunta, porque não é o réu colaborador que analisa se o ato é executório, se o ato é preparatório, se o ato é consumativo. O senhor tem conhecimento de atos de campo para a realização do golpe? Desconheço. Com relação quando falamos em planejamento de golpe, que é isso que sai da sua boca, o senhor se refere a essas 4 reuniões da sua delação exclusivamente? Eu nunca relatei planejamento. O que eu relatei foram as reuniões que houveram com apresentações de documentos ao presidente da República. Perfeito. Pergunto, houve planejamento de golpe? Não, por favor, novamente,
Não é o réu que deve responder se houve ou não planejamento de golpe. Ele acabou de dizer o que ele relatou e delatou. Próxima pergunta. Foi pedido para o senhor planejar atentado à democracia, algum golpe? Não, nunca recebi essa ordem. Aquilo que o senhor conhece enquanto força especial do que se dá de planejamento, o senhor visualizou algum ato daquilo que o senhor entende por planejamento de golpe? Eu não tenho acesso nem conhecimento do que pode ter sido feito. Do que está no relatório, seria uma ação muito incipiente para as forças especiais. Os forças especiais tiveram participação nisso ou a forma como estava aquela minuta não havia participação de força especial? A minuta ela não dava ordem para ninguém. Ela não dava ordem nem para o exército, nem para instituição nenhuma. Eram simplesmente ações que deviam ser tomadas, mas não determinava quem faria cada coisa. Das reuniões que o senhor participou, o senhor presenciou alguma determinação de elaboração de plano de golpe? Não, senhor. Daquilo que o senhor conhece de planejamento, o senhor visualizou algum ato de planejamento de golpe? Não, senhor. Em algum momento houve alguma minuta assinada? Ou só discussão em DocX, em computador? Nunca vi. Nunca houve assinatura de documento? Não presenciei. Nunca viu. Ele respondeu que nunca viu. Não presenciei. Já foi te mostrado alguma minuta enquanto o senhor estava prestando depoimentos na fase pré-processual? Te mostraram alguma minuta, além daquela do teu celular? Não, nenhuma. Nenhuma. Aquele documento que o senhor disse que viu no computador de Felipe Martins, o senhor viu durante a investigação aquele mesmo documento em algum momento? Não, nunca mais vi. Essa suposta minuta de golpe, né, ela chega a avançar a algum momento para operacionalizar materiais à consecução de eventual golpe? Por exemplo, discutiram sobre armamentos? Discutiram sobre o carro que seria usado? Colaborador, a pergunta é se o senhor sabe disso. Não se chega a. Se o senhor sabe, por favor. O senhor teve conhecimento sobre isso? Não. A minuta ele não dizia quem ia fazer o quê, só dizia que ia ser feito. Quem faria e como faria avançaram para essa discussão? Não, obviamente não. Nível presidencial. Não. Tá. Não chegaram a avançar. Quem faria e como faria? Eu não participava das reuniões do comandante de força. Não sei o que eles conversavam entre eles. No seu depoimento, foi perguntado pela autoridade policial ou pelo PGR, peço desculpa, não consigo recordar, reconhecer a voz, perguntaram exatamente assim: o senhor tem algum documento material contra Felipe Martins? E Vossa Excelência respondeu que não. Insisto nessa pergunta, o senhor confirma essa informação? Confirmo. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, senhor. Coronel Cid, do seu depoimento, do seu interrogatório do Núcleo 1, Vossa Excelência disse que a minuta, com considerandos, trazia consequências de prisão de autoridades. Depois houve uma correção e ficaria só a prisão do ministro relator. Eu pergunto ao senhor, em algum momento das suas delações, o senhor fez referência que autoridades seriam mortas? Não, negativo. Vocês viram bem isso? Cadê o golpe? Cadê a trama golpista? Por que não estão divulgando isso? Cadê a imprensa tradicional mostrando que não houve trama golpista da boca do delator? Isso que vocês ouviram agora é o delator. É a única prova da acusação que quer prender Bolsonaro, Felipe Martins, a 50 anos de prisão. Cadê
plano de golpe? Teve? Não. Cadê a minuta do golpe? Não tem. Houve trama golpista? Disse o delator que não. Agora, a cereja do bolo é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí, para acabar, em definitivo, pro Brasil parar de falar nessa farsa em trama golpista. Chega! Vamos mudar o filme. Chega desse assunto de trama golpista que ninguém aguenta mais, todo mundo já sabe essa farsa. Veja isso daqui. A minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. Não é essa, não. Vocês viram isso? A PF falou que essa é a minuta que o Felipe Martins apresentou na reunião. A PF falou que essa é a minuta do golpe. A PGR falou que essa é a minuta do golpe. O ministro relator, na sessão de recebimento da denúncia, disse que essa é a minuta do golpe. Que essa, no celular do Mauro Cid, seria a minuta que o Felipe Martins teria apresentado a Bolsonaro e aos comandantes. Mauro Cid, em novo depoimento, inédito, que ninguém ainda te mostrou, e eu tô te mostrando aqui, disse que não, essa não é a minuta. Chega de trama golpista, acabou. É por isso que o Mauro Cid tomou 32 anos de prisão. Por quê? Porque ele acabou com a trama golpista. O Brasil precisa saber disso daqui. O Brasil precisa ver isso daqui. Por isso que eu estou escancarando a verdade. Estou escancarando esse último depoimento do Mauro Cid. Mauro Cid não fala mais. Esse aqui é o último depoimento do Mauro Cid, que ele acabou com essa farsa. Mauro Cid disse, não houve trama golpista. Compartilhe ao máximo esse vídeo. O Brasil agora tem que saber que isso tudo é uma grande farsa. O SBT entrevista o senador Flávio Bolsonaro em meio a esse momento tumultuado na política brasileira. Senador, muito obrigada pela entrevista ao SBT. E minha primeira questão é sobre suas férias, que foram interrompidas nesta semana. O senhor retornou ao Brasil com receio de que o seu pai pudesse ser preso? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui no SBT. Num primeiro momento, quando houve já a primeira arbitrariedade de colocar uma tornozeleira eletrônica no meu pai, eu, assim que possível, consegui falar com ele, me pareceu bastante tranquilo, e disse, olha, nesse primeiro momento não precisa voltar, porque inclusive está tendo uma mobilização, né, de parlamentares que estão aqui no Brasil, que estão retornando para Brasília, né, para me dar algum apoio, algum suporte. Mas, no segundo momento, quando eu vi outra decisão autoritária de Alexandre de Moraes, dando 24 horas para a defesa do presidente Bolsonaro se manifestar sobre o porquê ele teria descumprido uma decisão judicial dele, né, uma medida cautelar dele, e eu, sabendo, na minha interpretação, não havia tido nenhuma afronta à medida cautelar, eu me preocupei, porque estava, para mim, muito claro o cenário do que poderia acontecer com meu pai, e eu, obviamente, quero estar ao lado dele nos momentos bons, mas nos momentos ruins também, que é quando a gente vê quem é amigo que está do nosso lado. Então, óbvio que isso me preocupou e eu retornei para o Brasil para estar com ele, né? E, obviamente, eu acho que isso faz parte até do papel de um filho, de, nesse momento, além de tudo, também dar um apoio moral para ele. E depois da decisão de ontem, dizendo que o ex-presidente poderia conceder entrevistas e também fazer discursos, ficou claro para vocês o limite dessa decisão? O seu pai pretende falar com a imprensa ou nesse momento não? Não, ficou muito claro para mim, pelo menos, que a censura está completamente avançada no nosso Brasil. Não existe uma decisão que, mais uma vez, é contraditória, é mal escrita, dizendo que ele pode conceder entrevistas, mas ele não pode falar sobre o processo dele ou qualquer coisa que o Alexandre de Moraes interprete que o Bolsonaro, de alguma forma, está pressionando o Supremo
com relação ao seu processo, e pior do que isso, quando ele, uma coisa que já é modus operandi do Alexandre de Moraes, ele estende as decisões do processo dele a pessoas que não estão no processo. Ou seja, ele já fez isso lá atrás, quando ele bloqueou a Rede X no meio da campanha eleitoral, onde todos os brasileiros ficaram inviabilizados de postar qualquer coisa, de fazer comentários nessa praça pública virtual. E ele fez isso agora com a Heloísa, a esposa do Eduardo Bolsonaro, uma clara represália, uma clara vingança, já que ela não faz parte do processo também. Mas ele entende que dessa forma está atingindo o Eduardo Bolsonaro. E agora, por último, com o presidente Bolsonaro, quando ele parece que vive em outro mundo e não percebe que hoje em dia a internet é um ambiente que milhões de pessoas estão ali conectadas, e um vídeo do presidente Bolsonaro saindo lá na Câmara dos Deputados, onde ele mostra a tornozeleira eletrônica dele, para manifestar, deixar pública a humilhação que ele está sofrendo, isso praticamente de forma instantânea e imediata vira um vídeo público. Quando vai para a internet, ninguém tem mais o controle das pessoas que vão ter acesso, quem vai replicar aquilo. E ele fundamenta na decisão dele que, em função do Eduardo Bolsonaro ter repostado esse vídeo que já era público nas suas redes sociais, ele cria essa narrativa, mais uma narrativa maluca, de que haveria um certo conluio do Bolsonaro com o seu filho Eduardo para fazer premeditadamente esta imagem, para que o Eduardo pudesse publicar isso na sua própria rede social, então na cabeça do Alexandre de Moraes, burlando essa ordem que ele tinha dado do presidente Bolsonaro não usar redes sociais. Ele entendeu que estaria usando de forma indireta. Então é uma decisão perigosíssima, inconstitucional no meu ponto de vista, mas infelizmente hoje o Brasil é comandado pelo Alexandre de Moraes e ele faz o que quer. Então a orientação dos advogados para o seu pai é de que ele não dê entrevista? Nesse primeiro momento, a orientação está sendo essa, até para que eles interpretem melhor, enfim, e possam orientar o presidente Bolsonaro para, caso ele volte a dar entrevista, quais são os riscos que ele está correndo e o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Então veja que tem de fato uma censura no Brasil. E não há previsão também para quando isso pode ser reavaliado nesse momento? Não, por enquanto não. Então, assim, o Bolsonaro tem, ao longo de todo esse processo, colaborado com tudo, de forma espontânea, voluntária. Todos os depoimentos que ele fez e que vieram a público, é uma unanimidade, como ele fala com o coração, como ele fala com a verdade. E as pessoas vão vendo que ele está sendo alvo de uma perseguição implacável e não é de agora. Então, qualquer movimento que se faça, que o Alexandre de Moraes interprete como se ele estivesse descumprindo a sua medida cautelar, ele pode transformar numa preventiva e colocar o Bolsonaro na cadeia, que é o que ele quer fazer desde o início. É um processo que muito antes de começar já está com a sentença pronta, isso está muito claro para todo mundo, ainda mais ele fazendo uma articulação em que aparentemente outros ministros do Supremo parece que obedecem a ele, Parece que o Supremo tem um dono, como se cada ministro do Supremo não fosse autônomo, não tivesse a sua independência e pudesse formar a sua própria convicção. Então parece que ficam lá prestando continência para ele e ele vai tocando o barco e deve cobrar dos seus pares, algo que eu imagino assim, olha, se eu já vim até aqui para fazer isso com o Bolsonaro, agora que eu estou quase conseguindo enterrar ele vivo, vocês não podem me abandonar, não podem largar minha mão. Eu acho que é essa que é a relação que acaba acontecendo ali internamente dentro do Supremo. E em relação ao impeachment, que o senhor, inclusive, também protocolou esse pedido de impeachment ao ministro Moraes, quero entender os fundamentos e quero entender também que a base do governo se posicionou sobre isso, dizendo que não iria prosseguir, esse pedido, ele não teria sucesso ali dentro do Senado. Qual a sua avaliação? Bom, a base do governo Lula está aplaudindo o que o Alexandre de Moraes está fazendo porque é contra o adversário político deles. Se algum dia isso vier a mudar, eles tenho certeza que, dependendo de quem está na capa do processo, podem mudar de opinião. E esse foi mais um pedido de impeachment dos vários que tem lá no Senado Federal, que infelizmente, isso é uma culpa do Senado Federal, sequer apreciou até hoje qualquer pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que é o que eu defendo que o presidente Davi Alcolumbre faça, porque, mais uma vez, o Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito de estar participando desse julgamento do Bolsonaro, especificamente sobre esse novo processo que ele abriu para investigar o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, por causa das atuações que supostamente o Eduardo faz nos Estados Unidos, pleiteando inclusive sanções para Alexandre de Moraes. Então, se uma pessoa que em tese está sendo vítima dessa atuação do Eduardo, como é que ele pode
não apenas participar, julgar esse processo, como ser o presidente dessa investigação, é o chefe que comanda, encaminha tudo, se faz diligência, se não faz, o que pode, o que não pode. Então, obviamente, ele tem um interesse pessoal nessa causa e ele jamais, se nós tivéssemos uma democracia, ele poderia participar desse julgamento. E a Lei 1079, que é a lei do impeachment, que fundamentou o meu pedido, é muito clara que um juiz que não se declara suspeito em um julgamento que ele obviamente é suspeito, a sanção para ele é o impeachment. E em relação ao apoiamento lá dentro do Senado? Bom, a gente sabe que ali tem um jogo de forças em que alguns parlamentares de forma explícita colocam a sua posição, como eu estou fazendo aqui agora. Tem muitos que não colocam publicamente a sua posição, mas o que eu defendo é que a gente possa finalmente apreciar um processo como esse, para que o plenário possa, em algum momento, votar e resolver. Se tivermos votos, o Alexandre de Moraes está cassado. Se não tivermos votos, o Alexandre de Moraes sai fortalecido. Mesmo ante todos esses absurdos que ele está cometendo, mesmo usando a caneta que o Estado lhe conferiu para ser um magistrado e ele passa a ser um perseguidor, ele vai continuar fazendo, sabe-se lá Deus com quem. Se hoje estão aplaudindo porque é contra o Bolsonaro, amanhã pode ser contra outra pessoa. E o mundo dá volta muito rápido, isso pode acontecer. Portanto, eu defendo isso, que a gente possa ter a oportunidade, o Senado tirar de si essa responsabilidade, ou melhor, que o Senado tenha essa responsabilidade, mas que possa tirar de si essa culpa de o Brasil não voltar à normalidade, eu acho que muito em função dessa negativa do Senado em apreciar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ainda envolvendo o Congresso, a gente teve hoje até um posicionamento por parte do Eduardo, lá de Washington, em que ele fala em possíveis sanções ao presidente da Câmara e ao presidente também do Senado. É possível que venham essas sanções? O senhor tem estado em contato com seu irmão lá daqui do Brasil? Olha, o papel que o Eduardo está fazendo lá é um papel fundamental para a gente resgatar a democracia que foi sequestrada por Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E o que ele faz é ser mais uma das pessoas que levam informação ao presidente Trump para que ele, que deve ouvir outras pessoas também, tome a sua decisão. Porque ele é o presidente da maior democracia do mundo. E, obviamente, ele tem pessoas qualificadas ao lado dele que podem levar as informações, podem fazer as análises de cenário para que o Trump tome a sua própria decisão. Então, se ele está entendendo que, neste momento, é necessário que haja essa taxação de 50%, e isso aqui é importante dizer, não é uma represália ao Brasil, ele está fazendo isso porque o próprio Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news o Elon Musk, ele bloqueou contas da Starlink para atingir a rede X, para atingir o Elon Musk. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo, ultrapassando as fronteiras do Brasil e invadindo a soberania americana, ao perseguir cidadãos e empresas americanas, a lei de lá dá suporte para que o Trump tome esse tipo de medida, não apenas com relação a essa taxação, mas como medidas individuais, sancionatórias, para quem está cometendo esses abusos, essa perseguição a pessoas, quem está destruindo os direitos humanos aqui no Brasil, quem está colocando em ameaça a liberdade de expressão, para quem está colocando em ameaça também a liberdade de imprensa. Porque hoje, se você estivesse aqui entrevistando Jair Bolsonaro, você tem alguns temas que não poderiam ser tratados. Então, é um cerceamento do trabalho da imprensa também. Eu espero que haja uma unidade por parte de vocês para que isso cesse de uma vez por todas. E eu queria entender por que os nomes de Hugo Mota e Davi Alcolumbre entraram nisso. Devido a algum projeto, algum andamento ali dentro do Congresso Nacional? Qual seria a avaliação de propostas que deveriam, na avaliação de vocês, ter andamento? As propostas que já deveriam ter andamento, independente dessa situação que acontece hoje com os Estados Unidos, é a anistia ampla, geral e restrita, por exemplo, em que há ameaças do Alexandre de Moraes ao Congresso Nacional de que, se aprovar a anistia com esse texto que favoreça o Bolsonaro, eles vão declarar inconstitucional no dia seguinte. O marco legal, o marco civil da internet, que um artigo 19 dessa lei foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, obviamente, é mais uma forma de você cercar e fazer um controle do que é discutido ou não na internet, nas redes sociais, o que, do nosso ponto de vista, é inconstitucional. Diversas questões que eles interferem em decisões do Congresso, como foi o Congresso derrubar o aumento de imposto do IOF, que o Lula criou, mais um imposto
né, mais um avanço no bolso do trabalhador brasileiro. E numa canetada sozinho, o Alexandre de Moraes revogou uma decisão de todo um Congresso. Então tem projetos também tramitando no Congresso que vão poder acabar com essa questão de uma decisão monocrática, de um juiz sozinho, simplesmente derrubar uma lei que foi aprovada por um Congresso inteiro. Tem a questão do foro por prerrogativas, que hoje fica no Supremo, mas que já há um entendimento hoje que ele pode ser deslocado para uma instância inferior, primeira instância ou tribunais de segunda instância. Então, uma série de medidas que hoje o Congresso fica imobilizado por essa ameaça que acontece por parte, em especial, do Alexandre de Moraes. E ainda falando sobre essa questão de tarifaço, uma comitiva está embarcando, na verdade começou hoje o embarque dos senadores a Washington. E por que o senhor não foi? Olha, eu acho que alguns ali podem até estar bem intencionados, querem fazer gestos para algum segmento que eles representam, isso é legítimo, mas eu não vejo nenhum sentido nessa comitiva, ainda mais porque as portas da Casa Branca, as portas de negociação do governo Trump estão fechadas muito por culpa do Lula, por todas as agressões que ele promove contra os Estados Unidos, por tudo que ele fala de errado com relação ao próprio presidente Trump. Ele está parecendo que não é mais um presidente de uma nação do tamanho e da importância do Brasil, está parecendo um bêbado falando para as câmeras como se estivesse discutindo ali quem é que tem mais força, né, quem é que manda. Então essa irresponsabilidade do Lula que mantém as portas da Casa Branca fechadas. E hoje quem está lá nos Estados Unidos fazendo, pelo menos tendo acesso e levando o nosso ponto de vista ao presidente Trump, é o Eduardo Bolsonaro. Então essa comitiva, eu acho que dificilmente trará algum resultado prático para cá, até porque o Congresso lá nos Estados Unidos também está de recesso, está fechado, não tem senadores e deputados lá em Washington, porque é para onde eles estão indo. E o governo Lula só confessa publicamente a sua incompetência ao querer usar como desculpa o fato do trabalho que o Eduardo Bolsonaro faz lá para não ter acesso ao governo Trump. Então, isso só demonstra que o Lula se aproxima cada vez mais de ditaduras como o Irã, né, que o presidente Lula ele é convidado para a posse do ditador do Irã. Mas na hora de ser recebido pelo presidente na maior democracia do mundo, as portas estão fechadas. Então isso diz muito sobre essa trágica estratégia e posicionamento do Brasil na sua política internacional. E em relação a essas medidas de Trump, qual, na avaliação de vocês, é o papel do seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro? O papel dele é levar as informações, levar o nosso ponto de vista, né, que chegam para ele. Mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro não manipula o Trump. Chega a beira a infantilidade achar que o deputado pode simplesmente virar para o presidente Trump e falar o que ele tem que fazer ou não. Isso aí qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que não acontece. Então o papel dele é levar a informação real, levar o nosso ponto de vista para que o Trump forme os seus juízos de valor e tome as medidas que ele acha que são cabíveis em defesa dos interesses dos Estados Unidos ou dos cidadãos americanos, das empresas americanas, e também levando em consideração a geopolítica hoje que existe do Brasil com o Lula se alinhando muito mais com a China, com ditaduras, do que promover e dar continuidade à boa relação que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos. Então essa culpa é do Lula. E na avaliação também do senhor, o seu irmão não deve retornar ao Brasil mesmo? Olha, a gente tem que ser realista na prática. Olha como é que estão as coisas aqui no Brasil. Parlamentares têm medo de subir na tribuna da Câmara ou do Senado e fazer um discurso porque tem que medir as palavras para não se tornarem alvos também do Alexandre de Moraes. Então a gente não tem mais democracia plena no Brasil e todo mundo sabe que como o Alexandre de Moraes ele usa a caneta dele para promover vingança, ele deve estar com uma certa raiva do Eduardo. Se o Eduardo volta para cá, no mesmo dia ele nem sai do aeroporto e vai para casa, ele vai direto para o cárcere, porque esse é o modus operandi do Alexandre de Moraes. E é esse tipo de situação em que um país ele não pode ser governado por um juiz, né, que não teve votos para tomar decisões que ele tem tomado. Ele quer interferir no processo eleitoral, ele quer deixar o Bolsonaro fora das urnas em 2026, ele quer afrontar e dificultar a vida de qualquer potencial candidato ao Senado que nós vamos ter por todo o Brasil, porque ele tem medo de um cenário em 2027 em que a maioria seja a favor do impeachment dele. Então não adianta que ele não vai conseguir controlar um país com a sua caneta, e em função do que ele está fazendo, o Brasil está cada vez mais isolado e a democracia cada vez mais ameaçada. Na sua avaliação, existe uma saída para esse tarifaço a partir de 1º de agosto e qual seria? Não, a saída está simples, a gente voltar à normalidade aqui no Brasil. Vamos fazer anistia ampla, geral e restrita, vamos rever na nossa legislação, na Constituição Federal, a questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, vamos preservar isso que é sagrado
numa democracia e vamos fazer uma eleição com Jair Bolsonaro nas urnas em 2026, porque o PT está tão apavorado com o tamanho e a força do Bolsonaro que quer tirar ele no tapetão na caneta, porque sabe que no voto não vai dar para eles. Então a saída seria, em especial, também essa questão das urnas? Mas não digo das urnas nesse momento. Eu digo de o presidente Bolsonaro poder disputar a eleição. Porque eles claramente tornaram o Bolsonaro inelegível em decisões completamente manipuladas, em processos que foram fabricados ali, com interpretações completamente distorcidas da legislação, para tirar ele do jogo político. Então isso não é justo. E eu acho que o Trump olha para cá e não quer esperar que a gente chegue no nível de virar uma Venezuela, onde toda a oposição ao governo do Maduro estão inelegíveis, ou estão presos, ou foram assassinados. É assim que se fez lá. Então eu imagino que a gente não tem que esperar chegar nesse ponto aqui no Brasil também, e muita gente acha que isso nunca vai acontecer com o Brasil. Uma pergunta lá para os venezuelanos, se eles esperavam que algum dia a Venezuela ia estar desse jeito, se eles tivessem a oportunidade de voltar no tempo e lutar pela liberdade, lutar pelo seu país, se eles não voltariam no tempo para fazer isso, para evitar que tivessem que deixar o país que amam, para que tivessem que evitar de sair de suas casas e fugir aqui para o Brasil por causa da fome, por causa da opressão que existe naquele país. Então essas coisas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas o Brasil está claramente nos mesmos passos da Venezuela e a gente tem que lutar enquanto há tempo, enquanto a gente ainda tem força para lutar pelo nosso Brasil. Não, isso não gerou, porque, mais uma vez, não é uma coisa que está no nosso controle. E ninguém está feliz com essa tarifa de 50%, e a gente não tem controle se ela vai passar para 110%, 150% ou 200% em função dessa não atuação do governo Lula, dessa incapacidade dele de conseguir sentar para negociar. Então, a sugestão que eu dou aos empresários é que se sintam aí afetados por isso também, que busquem, por intermédio dos relacionamentos que vocês têm, integrantes do Supremo, próprio presidente da República, lideranças no Congresso Nacional, porque dessa forma que a gente vai conseguir ter autorização, olha como nós não estamos numa democracia, né? Ter autorização do Alexandre de Moraes para que o Congresso volte a funcionar e cumprir com as suas obrigações constitucionais, aprovando essas matérias que eu falei aqui agora. Para a gente já se encaminhando para o final, senador, voltando um pouco à questão das matérias que, na avaliação de vocês, precisam passar no Senado. Quero entender se, na sua avaliação, há chances reais de sanção aos presidentes da Câmara e do Senado e quais matérias, na avaliação de vocês, deveriam avançar ainda neste ano, em 2025, antes das eleições do ano que vem. Olha, mais uma vez, a gente não tem controle sobre quem é que está ali na linha de medidas que o presidente Trump possa tomar. E eu estou defendendo que a solução não está lá fora, nos Estados Unidos, a solução está aqui no Brasil. Então eu vou fazer o meu trabalho, a minha articulação, para que tanto o presidente Davi Alcolumbre quanto o presidente Hugo Mota tenham ali a autonomia resgatada para botar esses projetos em votação no plenário, o plenário é soberano, o plenário decida de uma maneira que não haja mais essas ameaças que existem de declarar as coisas que nós aprovamos inconstitucionais por alguma conveniência que a gente sabe que não tem amparo nenhum na lei, que não tem amparo nenhum na Constituição. Senador Flávio Bolsonaro, o SBT agradece muito a sua entrevista aqui aos nossos canais, às nossas plataformas de comunicação. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora e também deixo aberto aqui as suas considerações finais para quem nos acompanha. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer a todos que nós não vamos desistir do nosso Brasil. Essa é a palavra final, custe o que custar, nós vamos lutar pela nossa liberdade e para resgatar a nossa democracia que foi sequestrada por Alexandre de Moraes. Na casa dele, em Brasília, Flávio Bolsonaro admitiu que interrompeu as férias no exterior por receio de que o pai, Jair Bolsonaro, fosse preso. Quando eu vi outra decisão autoritária de Alexandre de Moraes, dando 24 horas para a defesa do presidente Bolsonaro se manifestar sobre o porquê ele teria descumprido uma decisão judicial dele, uma medida cautelar dele, eu me preocupei, porque estava, para mim, muito claro o cenário do que poderia acontecer com meu pai. O senador questionou a atuação do ministro Alexandre de Moraes no julgamento que investiga o irmão Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes deveria se declarar suspeito de estar participando desse julgamento do Bolsonaro, especificamente sobre esse novo processo que ele abriu para investigar o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro
por causa das atuações que supostamente o Eduardo faz nos Estados Unidos, pleiteando inclusive sanções para Alexandre de Moraes. Então, se uma pessoa que em tese está sendo vítima dessa atuação do Eduardo, como é que ele pode não apenas participar, julgar esse processo, como ser o presidente dessa investigação? Flávio criticou também a postura dos demais ministros do Supremo, em especial aqueles que participam do julgamento da trama golpista. Parece que obedecem a ele, né? Parece que o Supremo tem um dono, como se cada ministro do Supremo não fosse autônomo, não tivesse a sua independência e pudesse formar a sua própria convicção. O senador disse que o deputado Eduardo Bolsonaro não pretende voltar ao Brasil e que, pelo menos por enquanto, o pai não vai dar novas entrevistas seguindo a orientação dos advogados de defesa, com o receio de um possível descumprimento das medidas cautelares. O parlamentar comentou ainda sobre a viagem da comitiva suprapartidária de senadores a Washington para negociar com o governo norte-americano o tarifaço. Alguns ali podem até estar bem intencionados, querem fazer gestos para algum segmento que eles representam, isso é legítimo, mas eu não vejo nenhum sentido nessa comitiva, ainda mais porque as portas da Casa Branca, as portas de negociação do governo Trump estão fechadas muito por culpa do Lula. Flávio afirmou ser ingenuidade acreditar que o deputado Eduardo Bolsonaro teria a capacidade de manipular Trump e que o problema está na incapacidade do governo Lula em criar pontes com o governo norte-americano. A sugestão que eu dou aos empresários que se sintam aí afetados por isso também, que busquem, por intermédio dos relacionamentos que vocês têm, integrantes do Supremo, próprio presidente da República, para que o Congresso volte a funcionar. Para o filho do ex-presidente, só existe uma saída para a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A gente voltar à normalidade aqui no Brasil. Vamos fazer anistia ampla, geral e restrita. Vamos rever na nossa legislação, na Constituição Federal, a questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Vamos preservar isso que é sagrado numa democracia e vamos fazer uma eleição com Jair Bolsonaro nas urnas em 2026.